últimos acontecimentos de nossa história de pecado. Apocalipse 14, 6, 7 anuncia a chegada do juízo. E vi um outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Pelo primeiro anjo somos chamados a temer a Deus e dar-lhe glória, e adorá-lo como Criador do céu e da terra. A fim de fazer isso, precisamos obedecer a todos os seus mandamentos, que inclui o esquecido sábado, que nosso Deus Criador pede que lembremos, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou, abençoou e o santificou. Êxodo 20, 10, 11. Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Hebreus 4, 6 a 11. Quando Deus estabelece um determinado dia, chamando-o hoje, esse hoje se refere que quando ouvirmos hoje a sua voz, para não endurecermos nosso coração sobre essa verdade de descanso que permanece sendo o sábado do Senhor, estabelecido no jardim do Éden. Hebreus 9, 9 a 10 explica que os sacrifícios de animais pelos pecados e seus regulamentos não clareavam a consciência dos adoradores. Tais sacrifícios de animais e seus regulamentos é que foram substituídos pelo sacrifício de Cristo, não os 10 mandamentos, os quais ele promete colocar em nossas mentes e escrever em nossos corações, a nova ordem. E sobre a nova aliança, Deus acrescenta em Hebreus 8:10: Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. A que outras leis ele se refere, senão aquelas que ele escreveu com o seu próprio dedo, detalhando cada mandamento de amor ao único Deus verdadeiro e ao nosso próximo? O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. Hebreus 10, 11 a 16. Se continuarmos a pecar desobedecendo deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Hebreus 10, 26 a 27. Para melhor entendimento, sugiro estudarmos com a ajuda do Espírito Santo o livro de Hebreus, capítulo 4 ao 10, por inteiro. A fim de se prepararem para o juízo, é necessário que os homens guardem toda a lei de Deus, escrita por ele mesmo nas pedras, e depois escritas por ele no coração daqueles que o amam e amam o seu próximo. Esta lei será a norma de caráter no juízo. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Tiago 1:25. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele, segundo João 1, 4 a 6. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos, porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo,
E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5, 2-4. Essas passagens nos mostram claramente que fé e obediência caminham lado a lado. Uma não existe sem a outra. Um segundo anjo o seguiu dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da fúria da sua prostituição. Apocalipse 14, 8. A mensagem de Apocalipse 14, anunciando a queda de Babilônia, aplica-se às organizações religiosas que se corromperam pela procura do favor do mundo. Outro anjo, o terceiro, diz em grande voz: Se alguém adorar a besta e sua imagem e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Apocalipse 14, 9, 10. Esta mensagem se destina àqueles que serão trazidos em cerrado combate com a besta e sua imagem. Sua única esperança de vida consiste em permanecer firmes na verdade. O terceiro anjo encerra sua mensagem assim: Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, 12. E sobre a Babilônia, formada por organizações, incluindo as religiosas corrompidas, se ouve uma voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participares de suas desgraças. Apocalipse 18, 4.